Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, o título de hoje é Magia tem consequência, né? Será que magia tem consequência? É uma pergunta que algumas pessoas me fazem através de outras redes, né? E uma coisa que as pessoas têm dúvida é se realmente existe a lei do retorno, se realmente essa questão de karma, ela pega pesado, né? Quando você faz algum tipo de magia, seja para o bem ou até para uma questão um tanto mais negativa, né? E as pessoas têm dúvida sobre isso. Alguns dizem que tem consequências, outros dizem que não. Vamos lá, pessoal. Toda magia tem consequência, seja ela positiva, seja ela negativa. Ninguém faz uma magia sem algum objetivo, sem querer chegar a um resultado, né? E sim, a magia ela tem consequências, tá? Que podem ser positivas ou podem ser negativas. Ah, mas e essa questão do karma, né? Esquece essa questão do karma por enquanto, que isso também gera muita confusão. Pensa da seguinte forma, tá? Existe a noite, existe o dia. Existe o calor, existe o frio. Existe o positivo, existe o negativo. O que nós conseguimos entender disso de uma forma muito simples, pessoal? Existe um equilíbrio. De alguma forma, cedo ou tarde, as coisas tendem a se reequilibrar. Reequilibrar, né? Porque algo saiu do equilíbrio. Ah, mas tem um monte de gente que faz magia e não acontece nada com elas. Parece que elas prosperam cada vez mais. Meu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Prosperar não tem nada a ver com essa questão, tá? A questão aí de prosperidade, ela tem muito mais a ver com uma energia sua, tipo a energia da prosperidade, tá? É outra coisa, e nem cabe nesse vídeo aqui, tá? No momento. Então, pessoal, o que acontece? Vamos supor, você almoça, você janta, no outro dia, às vezes você nem lembra do que você comeu no dia anterior. E o que gera essa sensação de que nada acontece com a pessoa quando ela faz uma magia negativa, por exemplo, contra alguém, um exemplo, é que esse reequilibrar das coisas não acontece na hora que você quer, tá? O tempo das coisas espirituais não é o mesmo tempo que nós seguimos aqui, tá? A gente está preso num sentido de tempo em que o nosso ego, ao mesmo tempo, quer que as coisas aconteçam ali de forma rápida, né? Que uma justiça aconteça de forma rápida. E não é assim que funciona. O tempo da espiritualidade é completamente diferente do nosso, tá? Então, esse reequilibrar das coisas pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um ano, pode acontecer daqui 5 anos, pode acontecer daqui 10 anos, 50 anos, 100 anos. Pode acontecer em outra vida. Mas em algum momento as coisas irão se reequilibrar. Ah, mas, ô Colom, mas como que você pode dizer isso, né? Por experiência. Por experiência. Eu comecei com a magia assim, de forma realmente mais levando a sério realmente por volta de 2002, tá? E eu já vi no decorrer desse tempo, eu já vi magos, feiticeiros, bruxos, pais de santo, mães de santo, não importa. Pessoas que lidavam realmente com a espiritualidade, que faziam os trabalhos, né? Faziam feitiços, faziam bruxarias, enfim, não importa. E eu já vi colherem, tá? Eu já vi colherem. A diferença é que muitos não contam, não vão contar para vocês que estão colhendo alguma coisa negativa por causa de um feitiço que fizeram, de uma magia que fizeram. Até porque existem pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Tá? E tudo que eles não querem é que isso vem à tona, tá? Que algumas coisas têm consequências e tal. É claro, se você está disposto a fazer uma magia, você está disposto também a receber o rojão aí de volta, entendeu? É simples assim. Mas não é uma. Vamos colocar assim, não é uma questão karmática. É uma questão de reequilíbrio, tá?
Então, se em algum momento você mexeu com algo que desequilibrou outra coisa, que desequilibrou algo, em algum momento isso será reequilibrado. Só que lembra que você, às vezes, nem lembra que você comeu no dia anterior. Então, daqui 10 anos, por exemplo, daqui 5 anos, ou sei lá, daqui 50 anos, que já aconteceu, inclusive eu já vi isso acontecer, tá? De pessoas realmente idosas que lidavam com a espiritualidade e que colheram 50 anos depois. E que me falaram isso, tá? E sabiam exatamente o porquê que estavam colhendo aquilo. Então, sim, existe um reequilíbrio das coisas, tá? Então, você aí que está iniciando na magia, né? Seja qual vertente for, enfim, e você pensa em fazer algum trabalho, alguma magia para alguém, saiba que em algum momento isso vai ser reequilibrado. E nem sempre você irá lembrar daquilo que você fez e o porquê que aquilo ali está acontecendo com você, aquela colheita está acontecendo, tá? Então eu já me deparei com casos, tá? Que pessoas que lidavam realmente com a espiritualidade colheram décadas depois. E eles sabiam exatamente o porquê que estavam colhendo. Mas não é uma questão karmática, é uma questão de reequilíbrio. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu estou vendo muitos vídeos, pessoal, mas muito vídeo mesmo, de pessoas falando, fulano de tal fez isso, vai lá e arrebenta com a vida dele, vai lá e destrói com a vida dele e tal, é um direito seu. Cara, na verdade, vamos colocar assim, a escolha é sua, tá? A escolha é sua. Vamos supor que a pessoa utilizou de alguma coisa espiritual contra você. Ela utilizou o espiritual. E no espiritual existem regras, existem leis, tá? Existem leis universais e elas não mudam, tá? Existem leis que elas não mudam, elas são universais. Se a pessoa utilizou de um conhecimento magístico, não importa, utilizou aí da espiritualidade, ainda mais quando tenta usar da espiritualidade para ferrar a vida de uma outra pessoa, cara, as coisas serão reequilibradas. Porque existe alguém que coordena isso, tá? No espiritual. Existem seres que coordenam isso. Existem seres elevados, só que eles não agem por impulso, tá? Cada ação deles é de uma forma muito bem pensada, porque eles não analisam apenas uma simples ação. Eles analisam o presente, eles analisam o passado, eles analisam o futuro. Para quem não sabe, existem partes de você, para ficar de uma forma mais simples, atuando em diversas dimensões. Então, quando a espiritualidade ela vai tomar qualquer ação que seja, por mínimo que seja, isso foi muito bem calculado, tá? É por isso que não é no seu tempo que as coisas acontecem. Entendeu agora? Não é no seu tempo. Agora, a pessoa, mas eu usei da espiritualidade para ferrar com a vida da outra pessoa e aconteceu. Tá, qual espiritualidade que essa pessoa utilizou? Tem seres que estão dispostos a fazer o que a pessoa pede e tal. Agora, é um direito seu revidar? Se nós olharmos sobre uma perspectiva humana, pelo ego, é um direito seu revidar. Tá? É um direito seu, mas é uma escolha. Não é porque uma pessoa se suja que você vai querer se sujar também, tá? A questão é, eu quero me vingar, eu quero justiça. Será que é justiça que você quer? Ou será que é o seu ego falando? Porque uma pessoa, ela tentou te prejudicar e agora você quer ir lá e destruir a vida da pessoa. Será que não é o ego falando aí? Como é que você sabe diferenciar se é a justiça realmente ou é o ego? Né? É aquela velha história, se a pessoa utilizou o espiritual, em algum momento isso será reequilibrado por forças maiores do que você. Só que não é no seu tempo, tá? Agora, a partir do momento que você resolve fazer justiça com as suas próprias mãos, né? É o seu ego falando, cara. É o seu ego falando. Mas é uma questão de escolha. Então, se você resolveu devolver algo para uma pessoa e tal, muita gente fala que não dá pra ficar romantizando, que isso, que aquilo, que senão você vai virar um saco de pancada e tal, que não sei o quê. Cara, aprende então a se proteger. Aprende a se proteger. Agora tem um detalhe. Se a pessoa resolveu fazer algo pra ferrar com a sua vida e isso aconteceu, porque você entrou na mesma vibração, na mesma frequência de alguma forma.
Agora, é claro que existem casos um pouco mais complexos, né? Porque tem pessoas que realmente conhecem de magia, né? E elas sabem como atuar é, ao longo do tempo, tá? Uma magia bem feita, quem conhece vai saber do que eu estou falando. Uma magia bem feita não é assim você catar, fazer uma magia de qualquer jeito e atacar a pessoa e pum, aconteceu. Não. Uma magia bem feita ela demora, exige paciência, exige comprometimento, estratégia, tá? Paciência, muita paciência. Uma magia bem feita exige paciência, tá? Vamos supor que isso aconteceu e tal. Meu, você entrou na mesma vibração de alguma forma. Você não cuidava do seu espiritual. Você, às vezes você nem sequer sabe disso, tá? Não é culpa sua. Agora, uma dica que eu dou é o seguinte: se você eleva a sua frequência, não, cara, não te acerta, não te pega, não adianta, não te pega. Mas pode pegar pessoas ao seu redor? Com certeza. Porque você é responsável por você. Você não é responsável por como que as pessoas ao seu redor agem. Você não é responsável pelas ações dela. Então, sim, dependendo da magia que foi feita, ela pode pegar as pessoas ao seu redor. Mas como você vai reagir a isso que é o segredo da porra toda. Então, assim, às vezes, você precisa ter sangue frio também, tá? E você precisa amar a si mesmo também, em primeiro lugar. Por quê? Porque quando algo desse tipo acontecer, você tem, entre aspas, a frieza necessária para entender que o que está afetando a outra pessoa não é culpa tua. E como aquela pessoa está agindo, também não é de responsabilidade sua. Porque você fez o seu trabalho. Você se protegeu, né? Você se desenvolveu de alguma forma. Agora, se está acertando outra pessoa, mesmo que seja próxima a você, infelizmente, pessoal, eu tenho que falar. É porque a pessoa abriu porta para isso também. Ela não está se cuidando de alguma forma, tá? Então essa dica que eu estou dando aqui para vocês, ela é extremamente importante e é onde a maioria das pessoas falham. Pode ter 1000 pessoas tentando derrubar vocês, mas só derruba se vocês permitem. Não importa quem elas estejam tentando pegar, entendeu? Só afeta você se você permitir. É simples assim. Parece até meio cruel, mas é a verdade. Então, pessoal, antes de sair fazendo magia para todo mundo, por coisa besta, vamos falar bem assim, por coisa besta, por ego, por... Cara, faz alguma magia então para melhorar a sua vida, sei lá, faz alguma magia para prosperar, para atrair boas energias, entendeu? E uma coisa que eu ando vendo muito aí, muita gente, inclusive jovem, caindo nessa ideia de fazer magia com Goetia, né? Com Goécia, com isso, com aquilo outro. Cara, é um erro. É um erro. Para você lidar com essas energias da forma correta, você precisaria, em primeiro lugar, elevar a sua energia. Sim, elevar a sua energia. Tá? Você precisa elevar a sua energia de que forma? Eu aconselho, tá? A vocês trabalharem com as energias angelicais por um tempo. E depois vocês começam a trabalhar com as energias dos daimons. É só um conselho, tá? Escuta quem quer. Enfim, é só um conselho. É um conselho de alguém que já lidou com algumas energias e sabe do que está falando nesse ponto. Então, se vocês querem lidar com energias mais, entre aspas, né, trevosas, porque na verdade não é bem assim, tá, pessoal? É bem e mal, não é bem assim que funciona. Existem energias mais densas, né, e energias mais leves, tá? Vamos pensar, e tudo faz parte de um todo, tá? Mas para quem está querendo lidar, principalmente os jovens que estão querendo lidar com essas energias mais trevosas, primeiro eleva a sua energia, eleva a sua vibração, tá? Até porque não é para todos também, tá? Não é para todos. Por exemplo, tem muita gente se enfiando em certas vertentes, lidando com certas energias que não é para ela, cara. Não é para ela. Às vezes você tem contratos aí, contratos antiquíssimos de alma. Às vezes você tem uma egrégora que não é compatível, entendeu? Com a egrégora que você começou a lidar. Meu, isso tá muito ruim, cara.
Isso dá muito ruim. Então, assim, antes de começar a querer fazer magia, isso, aquilo, outro, apesar que, vamos lá, magia, ela já começa no pensamento. Você pensou alguma coisa, você já está fazendo magia, tá? Então, por isso que é muito importante. Você atrai aquilo que você vibra, você atrai aquilo que você pensa, tá? Então, muito cuidado com isso, pessoal, muito cuidado. Estudem antes, tá? Estudem antes. Elevem a sua vibração, a sua energia. Cerque-se dessas energias boas. Estou falando boa para ficar mais fácil de entender, tá? Na verdade, cerque-se de energias elevadas, positivas, para que depois você consiga lidar com as energias mais densas. Porque senão o que acontece? Por mais que você esteja obtendo alguns resultados, você será sugado cada vez mais. Você vai sendo sugado. Um pedaço teu tá indo. Cada vez mais. E é muito sutil, é uma coisa muito discreta. Você não percebe. E lembra daquilo que eu falei? Que, por exemplo, uma magia demandada contra vocês pode afetar o seu redor? Lidando com certas energias mais densas, isso também pode acontecer. Começa a afetar também ao seu redor, e depois vai se aproximando até chegar em você. Vai te vampirizando ao mesmo tempo. Então, pensem nisso, tá? Esse vídeo aqui é mais um alerta para algumas pessoas que estão animadas, né? Para entrar nesse mundo e já sair fazendo as coisas. Não é bem assim que a bunda toca, pessoal. A história mesmo, ela já mostra pra gente que, inclusive, pessoas muito boas naquilo que faziam dentro da magia, elas também tiveram os seus fracassos, né? Elas tiveram as suas quedas. E na maioria das vezes, pessoal, se não for todas as vezes, isso aconteceu pelo ego. Pelo ego. Então, assim, que fique claro para vocês, não existe pai de santo fodão, entendeu? Não existe. Não existe mãe de santo fodão. Não existe feiticeiro, o super bruxão, entendeu? Cara, esquece isso. Não é assim que a banda toca, só tem pessoas que têm um pouco mais de conhecimento do que as outras. E uma coisa que vocês irão aprender ao longo do tempo é que quando vocês adquirirem mais maturidade, principalmente espiritual, vocês tiverem um nível de consciência um pouquinho mais alto, vocês perceberão que a magia ela tem que ser conduzida com muita responsabilidade, com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque cedo ou tarde as coisas se reequilibram e não é bonito. Tá bom, pessoal? Fica essa dica para vocês. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.